Temos o prazer hoje de contarmos com Alfredo, que vai nos falar nesta noite sobre a educação espírita, e que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva, para que possamos ter uma noite muito agradável e sair daqui melhores do que chegamos. Hoje nós vamos falar sobre educação espírita. E na tentativa de fazermos algo diferente, vamos tratar das consequências em relação à sociedade de tal educação. Em alguns momentos, vamos ter de rever alguns dos nossos conceitos, preconceitos que trazemos, sair um pouco das nossas zonas de conforto e aprender algo de novo, e tomara que possamos todos sair daqui com aquela sensação de que, olha, quero estudar um pouco mais, quero ir atrás de mais conteúdo. Vamos procurar ter a nossa conversa de hoje como aprendemos com Joana. O diálogo franco e aberto em torno de todas as questões é sempre o solucionador de enigmas e o amigo do bom entendimento entre as pessoas, no lar, no trabalho, na rua, na sociedade. Vamos então exercitar aqui já essa postura franca, honesta, transparente, que devemos ter em casa, com nossos familiares, para tratar desses assuntos da educação e de todos os outros. Os nossos objetivos específicos dessa noite são falar da importância da educação espírita como ferramenta de desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo e da sociedade, e situar a família como a instância maior da educação espírita. Vamos lá então. Eu e os movimentos sociais. No passado próximo, estamos vendo que o brasileiro mudou. Nós mudamos. Desde os movimentos sociais, movimentos de rua de 2013, nós vemos que o brasileiro, que nós, não somos mais aquele povo cordato que não liga para a política. Política, corrupção, governo, partido, modelo econômico, tudo isso veio à baila e começou a fazer parte do nosso dia a dia. Crianças, jovens, adultos, idosos falando sobre isso. E acabamos que, pelo ferramental dado pelas redes sociais, isso tomou corpo e as pessoas passaram a pertencer a alguns grupos, né? A que turma pertencemos? A que turma eu pertenço? Todos que debateram, que protestaram, que foram às ruas, que fizeram panelaços, tomaram alguma postura. Alguns defenderam a esquerda, outros defenderam a direita. Alguns a ideologia comunista, outros capitalista. Alguns fazem parte da elite branca, se é que existe tal coisa, outros são beneficiários ou referendores do Bolsa Família. Chegamos a ver discussões e posições extremadas entre sulistas versus contra compatriotas nordestinos. E aquela eterna discussão de lutas de classes e de ricos contra pobres. A sociedade está em conflito. Moral e política parecem duas palavras que não constam da mesma frase ou do mesmo dicionário. Só que nós precisamos aprofundar essa análise. Tudo que nós falamos aqui é uma visão superficial. É a visão que nós vimos nos jornais, na internet, que nós estamos vivendo. Alguns como protagonistas, outros como coadjuvantes, alguns em maior intensidade, outros menores. Poucas as pessoas conseguem aprofundar e passar desse aspecto superficial e tentar entender e participar de uma forma consciente, estudando e não se atendo apenas a modismo ou a onda e polarizando de um lado ou de outro. Todos concordam que a sociedade está, na verdade, doente? Essa é uma afirmativa bastante contundente.
esses conflitos todos que estamos vendo, traz uma doença da sociedade. E nós vamos falar sobre isso. O egoísmo que facilita a corrupção é irmão gêmeo do orgulho daqueles que se unem em brados de ódio contra o inimigo. Então, a corrupção é filha dileta do egoísmo. Aquele que corrompe ou aquele que se deixa corromper, ele está pensando em quem? Nele. Ele está pensando no próprio umbigo. Ele não está pensando no social. Ele está interessado no seu bem-estar, no seu consumo, na sua situação. Só que aquele que vai para a rua manifestar, que toma uma posição extremista, seja ela de direita ou de esquerda, rico ou pobre, né, negro ou branco, norte ou sul, ele está sendo orgulhoso, se formos analisar. Ele está também se apropriando de uma característica, enfatizando uma característica, se unindo àquele grupo e atacando o outro. Essas posições extremistas são cristãs? Nós paramos para analisar? Uma coisa é certeza: a maioria tem vergonha de se dizer cristão, tem vergonha de se posicionar de forma cristã na sociedade. Por quê? Porque o cristão é ameno, é bobo, se deixa enganar, é muito tolerante, não pode fazer algo, quando na verdade não é isso. Na verdade, você ter uma postura cristã efetiva, ela é atuante e requer muita coragem, porque você está sendo diferente da maioria. Nós vivemos uma pandemia de hipertrofia do ego. Então, todos aqueles que estão corrompendo, se deixando corromper, ou que estão ali, né, atacando o outro grupo da outra polaridade como inimigo, o responsabilizando por tudo de errado que existe aí, em um grau maior ou menor sofre deste mal que é a hipertrofia do ego. E esta problemática social não é tudo. Ela é uma parte do problema. E nós somos cristãos e, mais do que isso, somos espíritas. Então nós temos uma obrigação, por nossa lealdade a esta doutrina que nos ajuda tanto, de aprofundar esta análise. Nós participamos desta fé, que é uma crença raciocinada, a fé raciocinada. Se aprendemos com Kardec a raciocinar sobre algo abstrato, tão difícil de aprender que é a fé, que dirá em respeito a problemas sociais? E se nós formos aplicar o nosso raciocínio para entender esses problemas sociais e tentar descer à raiz desse problema, nós precisamos encontrar pontos de contato entre os extremos para que cheguemos ao meio termo, para que cheguemos à verdade. É certo de que a verdade não está nos extremos. É certo de que a verdade está no caminho do meio. Vocês concordam comigo? Jesus foi extremista ou ele pregou o caminho do meio? Vamos. Então a proposta é achar o que a esquerda tem para dialogar com a direita. É ver, o que o comunista tem a aprender com o capitalista e vice-versa. O que a elite branca, repito, se é que isso existe, tem a oferecer a quem precisa ainda de uma ajuda do governo. É ver o que o rico precisa dar ao pobre e o que o pobre tem a oferecer ao rico. Um não existe sem o outro. E do ponto de vista espiritual, do ponto de vista que nós aprendemos, somos todos iguais. Temos todos a mesma origem, que por sinal é simples e ignorante. Temos todos o mesmo destino e estamos todos aqui pela mesma razão. Então, por que polarizar? Eu posso ter uma opinião diferente, eu posso não concordar, mas isso quer dizer que ele é meu inimigo?
Isso quer dizer que a culpa de todos os males que acontecem é dele? Certamente que não. Visão pueril essa, tolerável, compreensível, numa democracia nascitura, em movimentos nascituros, que precisam progredir nesse ponto. Todos nós queremos uma sociedade justa, fraterna, igualitária. Talvez as minorias que usam as massas para manobrarem de acordo com seus interesses não queiram isso. Mas quem vai para a rua protestar, seja a favor do governo ou contra o governo, seja contra os juízes da operação tal ou a favor da investigação, todos nós, grande parte do povo que não pertence a uma elite que detém o poder, quer justamente isso daqui, quer igualdade, fraternidade, justiça. Quer viver numa sociedade onde haja a meritocracia, onde quem chega ao poder, seja ele econômico ou político, chegou porque mereceu, porque estudou, porque se esforçou, porque trabalhou, onde o mérito, o lucro, o poder seja recompensa pelo merecimento. Como nós aprendemos, por exemplo, o que ocorre em nosso lar. Alguém chega às diretorias, vamos chamar assim de nosso lar, aos ministérios, porque foi indicado por alguém, apadrinhado, porque tinha um jeitinho de chegar lá? Não. Você chega pelos seus bônus horas, pela toda a sua dedicação. Então, todos nós queremos essa sociedade. Só que os sistemas econômicos e políticos têm falhado sistematicamente em nos dar esta sociedade. A luta entre classes vem desde que existe homem aqui na Terra. Capitalismo está aí. Nós temos várias nações capitalistas. E algumas se aproximam dessa nossa visão de sociedade ideal, mas não chegaram lá. E essas que se aproximam dessa sociedade ideal, elas não têm um modelo puramente capitalista, elas enveredam pelo caminho do meio, absorvendo algo de socialismo também dentro. O que nós vimos, e o pouco que resta de nações socialistas, tampouco. Cometeram abusos iguais ou maiores do que o capitalismo. Então, podemos afirmar que a resposta para os nossos problemas sociais, a resposta, para chegarmos a esta sociedade ideal que todos almejamos, não está no meio acadêmico. Não está nessas propostas que muitas vezes defendemos como se fosse a nossa vida. Qual é, então, a solução? Para nossa sorte, Allan Kardec falou sobre isso. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de modo bem diverso, sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Está num artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1864, onde Kardec está falando sobre as primeiras lições da moral da infância. Ou seja, se perguntaram qual o objetivo do Espiritismo? Está aqui, muito claro. Progresso moral da humanidade. Então, quem se diz espírita, como nós todos aqui nos dizemos, ou pelo menos a maioria, temos esse compromisso com o progresso moral da humanidade. E como escutávamos na leitura, antes de iniciar a nossa palestra, não podemos ser alunos que simplesmente aprendem e não praticam. Nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para a luta para praticar, para promovermos essa sociedade melhor. A educação espírita nada mais é do que a educação moral. A fonte primeira da moralização das massas. E esta moralização das massas é a chave, é a solução para que a nossa sociedade seja aquela sociedade ideal. A solução não está no capitalismo, não está no socialismo, não está no meio acadêmico. Por quê?
Porque nesse meio acadêmico sempre foi deixado de fora a questão espiritual e moral. Para consertar o coletivo, precisamos consertar o individual. A questão social é, antes de tudo, uma questão moral. Esta fala de Leon Denis, que está neste livro Socialismo e Espiritismo. Leon Denis, contemporâneo de Kardec, tido por muitos como sucessor natural de Kardec e que estava ali, de backup caso Kardec não chegasse a bom termo com a sua missão, fala nesta obra, e todo o tom desta obra é isso: eu preciso reformar o indivíduo. Passa por aí essas questões sociais. Não há um sistema econômico ou social, acadêmico, um estudo que trate da questão espiritual e da questão moral. É tão claro isso como o sol meridiano. É simples de entender. Se o todo é a soma das partes, se eu não conserto as partes, como eu vou consertar o todo? Alguém discorda dessa lógica? Se eu tenho um monte de Lego amarelo, eu consigo montar um mundo azul? Não dá. Para que o nosso mundo, a nossa sociedade, seja aquela onde reine a fraternidade, todos nós temos que ser fraternos. E o Espiritismo traz isso. Nesse ponto onde o meio acadêmico falha, o Espiritismo tem muito a contribuir. O Espiritismo é uma doutrina eminentemente educadora. Não é à toa que o codificador era um pedagogo, pupilo de Pestalozzi, com várias obras publicadas no ramo da educação. É uma doutrina consoladora, progressista, otimista. É uma doutrina eminentemente cristã. E o que nós temos de diferente? Doutrinas otimistas, progressistas, educadoras, nós temos outras. Todas as religiões assim o são. Mas o que o Espiritismo tem de diferente? O que ele faz de melhor por nós e que está intrinsecamente relacionado a essa questão da sociedade, o que podemos enxergar nesse foco? Reencarnação, lei de progresso e lei de causa e efeito. São, para nós, que somos espíritas, é simples. Mas a diferença de perspectiva é primordial. Nós aprendemos, pelo aspecto filosófico do Espiritismo, a responder às 3 questões filosóficas básicas: de onde eu venho, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. E mais, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a lei de progresso me dizem que, primeiro, como que nós somos criados? Todos iguais, simples e ignorantes. Se tem diferença hoje, é porque cada um foi trilhando um caminho por decisão própria. Então, se eu sou rico, se eu sou pobre, isso faz parte da minha história. Vamos mais. Reencarnação, lei de causa e efeito. Eu sou herdeiro de quem? Eu nasci rico, eu sou herdeiro do meu pai rico? Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu trago para cá todo o meu passado. Como ser milenar, o meu espírito não foi criado no momento da gestação. O meu espírito vem habitar o corpo que a minha mãe, muito amorosa, o meu pai, muito abnegado, quiseram me dar para que eu viesse para uma nova experiência aqui na Terra. E eu trago a minha história, os meus erros e os meus acertos. Então eu vou tomar cuidado dessa vez. Agora que eu tenho essa luz, que eu tenho esse farol iluminando, depois de 2000 anos com o farol de Jesus eu não aprendi, quem sabe agora que eu tenho a razão ajudando, todo esse conhecimento que aos pouquinhos eu já fui tendo, eu vou plantar melhor. Porque eu tenho certeza agora, faz parte da minha fé, que o que eu plantar, eu vou colher. Então,
tudo muda de perspectiva. Essa fé raciocinada mostra sobre o funcionamento da vida espiritual, a sua relação com o mundo corpóreo, e nos tem como uma criatura moral. Nós somos a única criatura que tem vida moral. Isso nos diferencia dos animais, de todos os outros seres da criação. E essa perspectiva temporal, que nós podemos chamar intervidas, é de importância máxima para nós. Mas por que isso é a fonte primeira de moralização das massas? Podemos dar alguns exemplos para isso ficar mais claro. Por que o espírito educado, ele forçosamente vai ser um cidadão fraterno, solidário e justo? Imaginemos quando o detentor do poder, aquele espírito que vem, nasce num berço esplêndido, numa família rica, em perfeita saúde, detentor de uma fortuna. Se ele não é educado moralmente, ele pode se achar superior, ele pode se achar merecedor que os outros o sirvam, e ele vai incorrer em erros. Ele vai oprimir os subalternos, ele vai desprezar as pessoas que não têm a sua posição, a sua cor, a sua raça, o seu credo, a sua inteligência. Por outro lado, aquele que é educado moralmente, que tem em si a consciência intervidas, o relacionamento entre a existência passada, a presente e a futura, sabe que o quê? Que a riqueza é uma prova apenas. O que eu preciso fazer com a riqueza? Aliás, é uma prova, segundo aprendemos no Evangelho, mais difícil de passarmos do que a pobreza. Eu tenho que colocar esta riqueza a serviço da sociedade. A riqueza acumulada promove o progresso científico. Se não tivéssemos riqueza acumulada, não haveria progresso material da sociedade. Então a riqueza bem empregada educa quem está abaixo de mim. Não escraviza, não oprime. E vamos inverter agora o raciocínio. Vamos imaginar que eu sou aquele pobre coitado, que nasci, tenho um trabalho quase escravo, não tive educação, ganho pouco e sou explorado. Eu também. Sem essa visão de vida eterna, de relacionamento entre as vidas, reencarnação, eu poderia me rebelar contra Deus, rebelar contra o patrão, contra a sociedade. Mas não, aquele ser que está numa situação difícil, mas tem a noção da transitoriedade de tudo pelo que passamos, ele sabe que a pobreza é uma prova. E para que conste para ele como uma prova aprovada que ele passou, ele tem que passar bem pela pobreza. Ele tem que servir àqueles que estão acima dele. Não adianta se rebelar. A rebelião seria simplesmente um atraso, uma perda de tempo. Porque mais para frente, em outra vida, ele teria que passar novamente pela mesma prova. E quando nós reincidimos, normalmente a prova é mais difícil, é mais complicada. Já vamos chegar no como e onde. Em economia, nós aprendemos que a poupança tem uma característica racional. Por que nós poupamos? A poupança, do ponto de vista econômico, é a privação de um consumo presente por um consumo futuro maior. Por isso que eu deixo de consumir agora, porque eu, do meu ponto de vista egoísta, estou esperando por um consumo futuro maior. A questão dessa inter-relação entre vidas é mais ou menos a mesma mecânica. Vamos pensar, um político corrupto e um empresário que está corrompendo o político. Nós já falamos que o político se deixa corromper
o outro acaba o corrompendo, porque eles estão preocupados consigo, não estão preocupados com o social. E mais do que isso, eles não se preocupam com a lei dos homens, há um aspecto de impunidade generalizado no país. Então, minha vida não está muito boa, minha vida pode ser melhor, eu tenho os meus objetivos materiais a atingir, então, poxa, eu ganho pouco, só uns 15 mil por mês do meu cargo assim, então eu vou lá e aceito essa corrupção e vou viver muito melhor com pouco esforço. Não vou ser preso, não vai sobrar nada para mim, tranquilo, depois coloco os bens no nome de parentes, assim, foi. Ele não se preocupa com a lei divina, ele não percebe que isso vai lhe causar dores fortes, que ele vai ter que pagar ceitil por ceitil pelo que ele fez. Agora, quando ele entende as relações de uma vida para com a próxima, ele vai pensar duas vezes. Ele vai falar, opa, ele vai ter a mesma lógica de quem poupa. Ele vai dizer, não, eu não posso fazer isso que é errado agora. Se eu fizer isso que é errado agora, eu vou ter um prazer imenso. Eu vou ter casa na praia, eu vou ter carro importado, eu vou ter tudo que eu estou querendo agora. Mas para frente, eu estou lascado. Então é preferível o quê? Eu investir na poupança espiritual. Eu fazer o que é certo agora, por mais que a minha vida esteja difícil, por mais que acaba o mês, não acaba as contas, né? Por mais que os outros, todo mundo está roubando, não importa o que todo mundo está fazendo, importa o que eu vou fazer. E para que eu esteja preparado para uma vida melhor, numa próxima encarnação que seja, às vezes até nessa mesma, eu preciso fazer agora o que é certo. Vocês entendem então por que essa educação moral resolve os problemas da sociedade? Seguimos. Já falamos então o porquê da necessidade da educação e como isso se relaciona com o social. Agora vamos para outra parte. Como e onde educar moralmente o espírito? Na família. É para isso que tem as famílias. O mecanismo divino mais perfeito que poderíamos ter para a educação. A família não é apenas o grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas a reunião de espíritos que se exercitam na experiência de evolução, onde deve reinar a fraternidade, a fim de se ampliarem os sentimentos de amor no futuro em relação a toda a sociedade. Então é na família que nós exercitamos essa fraternidade, o amor, que nós evoluímos no núcleo menor para depois exercitar no núcleo maior, que num futuro lá na frente nós vamos ver que é também uma grande família. Esta fala está em Joana de Ângeles, Constelação Familiar. Uma constelação familiar é um grupo de indivíduos entrelaçados por amor, por dívidas, que estão relacionados nessa intervidas. É uma oportunidade transitória, essa família que eu estou vivendo agora, de reencontrar amigos ou pessoas com quem nos comprometemos no passado. Que vamos viver, vamos ter uma experiência para mutuamente nos educarmos, evoluirmos e para depois nos despedirmos dessas pessoas e, quizás, mais para frente voltarmos a encontrar com elas em situações sempre melhores. Os pais têm a missão educadora dos filhos, como vemos na questão 582 do Livro dos Espíritos. E essa educação, ela não é mão única. Eu dou e eu recebo educação. Eu tenho para ensinar e o meu filho também tem para me ensinar. E mais do que isso, os pais, para poderem dar educação, eles precisam ter. Eu não posso dar nada que eu não tenho. Como o professor de álgebra, que não vai ensinar uma expressão aritmética se ele mesmo não sabe resolvê-la. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9,
Santo Agostinho fala sobre a importância dessa missão dos pais. Muitas vezes, o Cláudio, que presidiu o nosso trabalho antes aqui, comentava: muitas vezes passamos uma vida inteira querendo ser heróis, querendo fazer algo de grande. E muitas vezes, o grande que nós temos para fazer é a missão de pais. É bem educar, é bem encaminhar um espírito que está ali, carente de um direcionamento, carente de ser aproximado de Deus. E lembrando o Dia das Mães, né? Olha que missão linda, que tarefa linda que as mães têm. Santo Agostinho diz assim para nós: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Nós não precisamos ser perfeitos para ser pais, senão no nosso nível evolutivo não haveria as famílias. Mas nós precisamos nos inteirar das necessidades dos nossos filhos e nos esforçar para darmos a eles o que eles precisam. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. E quem é pai e mãe que vê um filho enveredando no caminho errado, sabe como isso é doloroso. O filho ir no caminho errado dói. E se ele vai no caminho errado por omissão sua, dói duplamente. Porque dói por ver o filho indo mal e dói pela culpa de não ter sido um bom pai. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta e ter uma nova encarnação, né, com aquele filho para fazer melhor o que eu não fiz nessa vida. Não? Nos livros recentes de Divaldo Franco, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, nós somos notificados que tem uma legião enorme de espíritos que estão reencarnando para ajudar o nosso planeta a dar o passo decisivo de provas e expiação para frente. Só que esses espíritos que vêm nessa missão regeneradora do planeta, eles não são puros, eles são mais evoluídos. Mas não sendo puros, eles são passíveis de queda, eles são passíveis de erro. Então, mais elevada ainda é essa missão dos pais, porque aquela criança que está na minha casa, ela pode ter a missão de ser um vetor de progresso da sociedade. Pode estar ali na minha casa um futuro cientista, um futuro músico de destaque internacional, um grande industrial, um grande administrador público. E será que estamos tomando as rédeas da sua educação, os aproximando de Deus, de uma proposta moral, para que eles possam bem desempenhar sua missão? Gostaríamos de dar o exemplo de Francisco de Assis, o poverello de Assis. Vocês sabiam que Francisco de Assis, quando era jovem, ele era boêmio? No linguajar de hoje em dia, ele era baladeiro. São Francisco era baladeiro, adorava uma festa. Saía com a turma dele fazendo arruaça, aprontando, se divertiam. E ele tinha uma missão para lá de importante. Ele trouxe uma renovação para a Igreja Católica como nunca tinha se visto até então. E na vida, no desenvolvimento de Francisco de Assis, tem destaque a sua mãe, a dona Pica Bernardoni, que era uma pessoa, uma mulher de uma fibra grande, religiosa e muito amorosa. Estudando um pouco sobre a vida de Francisco, que nós estamos agora no projeto com os jovens, eu fiquei pensando, mas e será que se São Francisco tivesse tido uma mãe relapsa, mais preocupada com a mundanidade do que com a educação do filho e a religiosidade do filho, será que nós teríamos tido Francisco de Assis? Ou será que ele teria se perdido na vida boêmia e outro tomaria daí o seu lugar? Para se pensar. E agora, muito importante nós falarmos: educação e contágio vibratório.
Vocês já ouviram que o exemplo educa mais do que a palavra? Quem concorda aqui que o exemplo educa mais que a palavra? Pode levantar a mão. Alguém acha que falar educa mais que o exemplo? Não, então estamos a maioria vence. Estamos num acordo aqui. Agora vocês, espíritas da fé raciocinada, quem me explica por que o exemplo educa mais que a palavra? A atitude, servir de modelo, mas o que eu falo não serve de modelo? O que eu faço é mais pesado do que eu falo. O que eu faço tem energia. O que eu faço tem substância, né? O falar por falar é que nem aquela sopinha rala, né? Que malemar tem uns legumezinhos perdidos ali. E o falar com conhecimento de causa de quem vive aquilo tem substância, né? Daquela sopa que você toma um prato e vou dormir feliz nesse friozinho hoje. Né? Quem fala para nós sobre isso é André Luiz em Mecanismos da Mediunidade, num capítulo que ele fala sobre o centro indutor do lar. Olha que interessante, um livro falando de mediunidade que podemos tirar algo para falar de educação. Ele diz que o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência. Olha que legal. Eu estou falando de algo físico. Essa indução no lar que acontece é fluídica. Eu dou como pai, como mãe ao meu filho genes. No genes, eu só estou dando a constituição física, que cada um ainda vai moldar com o seu perispírito para a sua programação reencarnatória dar tudo certinho. Eu não dou para os meus filhos, através dos genes, gosto, propensão à bebida, né? Não. Isso, a honestidade ou desonestidade, isso são patrimônios do espírito, características morais do espírito que ele traz. Mas a prática mostra o quê? Que os filhos são muito parecidos com os pais. Quem tem criança pequena, muitas vezes, né, vê um irmão agindo com o outro como se fosse o pai, como se fosse a mãe. E isso acontece porque eles são ali, né, esponjinhas. O nosso perispírito é poroso. Nós estamos imersos na psicosfera da família. E o que os meus pais estão emitindo está contaminando para o bem ou para o mal a psicosfera, o perispírito e, consequentemente, o espírito do filho. É assim que acontece. E essa energia que está na psicosfera não é o que eu falo. O que é carregado, o que tem força, é o que eu faço, é o que eu sou. Então, não adianta eu falar, filho, não mente, e depois eu vou lá e eu minto. Não adianta eu reclamar da corrupção em Brasília e quando dá o troco errado, eu olho para o filho assim, dou uma piscadinha e fica com o troco errado. Né? Onde que está a educação? Onde que está? Está justamente nesse contágio vibratório. Via de regra, a maioria esmagadora, Via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lideram o veículo físico. Então, toda regra tem a sua exceção, mas a regra geral é que o quê? As crianças, recebendo desde pequeno esse mapa energético de conduta que os pais dão, eles crescendo, eles vão retratar os pais. E mais ainda é importante ressaltar o papel da mãe. Se o pai e a psicosfera da casa tem essa influência no filho, imagina a mãe, que passou 9 meses ali, né? Dentro da mãe, o perispírito totalmente conectado com o da mãe. Essa ligação é uma ligação especial, perdão para os pais, numa outra vida que a gente reencarnar como mulher, que a gente for mãe, talvez a gente consiga. Mas a ligação da mãe realmente é especial. E também leva
como todo poder, uma maior responsabilidade, já nos dizia o Homem-Aranha. Transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados pelos quais permutam entre si os agentes mentais que se nutrem. Então, é uma questão física. Quem se aprofunda no estudo do Espiritismo sabe que pensamento é energia. Todos nós estamos ligados pelo fluido cósmico universal. Então, quando eu estou sentindo e tem alguém que está sintonizado comigo, pronto, ele já recebeu aquilo ali. É momentâneo. Então, não é uma balela, não é uma forma retórica de eu falar que o exemplo educa. Não, é físico. E é por isso esse fenômeno da sintonia e dessa troca energética é o que explica, por exemplo, aquilo que quando você tem um amigo de longa data ou você se dá muito bem com o seu cônjuge, ele começa a frase, você consegue terminar. Você vai aprendendo, você vai vendo. Aquele filho, por mais que ele seja fechado, que ele não seja de conversar muito, se ele está bem, a mãe sabe e está tranquila. Se ele está mal, a mãe dele, do filho, abrir a porta de casa. Do jeito que ele abriu a porta e entrou, a mãe já fez toda a leitura. Não dá para esconder nada da mãe. Então, é por causa disso daqui. E agora, nós começamos a caminhar para a nossa conclusão. E voltamos àquele texto lá de Kardec, que ele falava sobre a educação na infância. Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são a fonte da maioria das misérias humanas, enquanto reinarem na terra, não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade. Está aqui. A resposta não está em ficar brigando. Eu sou de tal partido, você é do outro, eu sou socialista, Bolsa Família. A solução está em a gente fazer o que tem que ser feito e corrigir o egoísmo e o orgulho. Daí a sociedade vai melhorar. Esteja eu dentro de um sistema misto, capitalista, socialista, o que seja. É preciso, pois, atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem nenhuma dúvida. Por um novo ponto de vista sobre o qual fazer encarar a missão e a responsabilidade dos pais, e fazendo conhecer a fonte das qualidades boas ou más inatas, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados. E, acima de tudo, dando a fé inabalável que sanciona os deveres. É difícil vivermos nesse mundo sem sermos desse mundo. É difícil nós fazermos o que é certo e não o que a maioria está fazendo. É difícil eu negar por um filho um celular mesmo podendo comprar, porque eu quero criar um ser consciente e não um ser consumista. É ver que ele vai voltar para casa com os amigos rindo porque ele é o único que não tem um celular. É difícil, mas nós temos que ter mão firme para, com muito amor, fazer o que é certo. Na nossa casa, educando a nós mesmos, para podermos cobrar de quem faz errado com propriedade. Enfim, moralizando os próprios pais. E ele já prova a sua eficácia, que é o Espiritismo, pela maneira mais racional pela qual são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Ligados através das nossas vidas, prosseguiremos todos para um fim comum. Chegaremos com o tempo a constituir uma única e grande família, um grande ser coletivo, do qual os membros vibram em uníssono, sob as radiações do pensamento e amor divino. Quando fizermos isso, quando moralizarmos as massas, quando cuidarmos de florir o nosso jardim, todos nós, a gente vai ver que os opostos se atraem, têm o seu ponto de congruência, de contato, e que aí, todos nós podemos ser mais felizes. É fácil isso? Nós fizemos uma pesquisa no nosso atendimento fraterno
E temas mais recorrentes sobre a família são problemas de relacionamento entre pais e filhos e problemas conjugais. Em muitos casos também de depressão ou de desespero, ou de problemas relacionados a abandono, né? A cisões, a finais de relacionamento. É tudo muito simples, racionalmente a gente entende, mas como diz o meu amigo Jaime, na prática a teoria é outra, né? Não funciona. Para ajudar as famílias nesse intuito, nós estamos criando um espaço para a família poder aprender e para a família conviver. Como estávamos anunciando antes, nós temos o curso da constelação familiar. São 6 encontros que acontecerão agora de maio até outubro, onde a família vai ter oportunidade de aprender um pouco, de ter um encontro agradável e de se expressar. Nós estamos, inclusive, preparando para que tenham atendentes fraternos, do atendimento fraterno, para dar um atendimento, uma atenção especial às famílias que precisarem. No grande grupo, vamos sempre tratar de temas gerais e todos poderão expressar, né, os seus problemas, suas experiências, aquelas tardes gostosas de conversa e atividade, mas alguém que tiver casos específicos, problemáticos, daí poderão ser atendidos no atendimento fraterno. E participe. O primeiro encontro já é logo aqui, próximo domingo, dia 17 de maio, às 4h30. Quem não tem problema em casa, venha para participar, para ajudar aqueles que têm, né? E a grande maioria que tem algum tipo de problema, venha. Nós vamos falar, durante esses 6 encontros, de todo o livro. Da gênese da família, turbulências familiares, relacionamento conjugal, mediunidade na família, drogadição, sexualidade, educação de adolescente. A equipe que vai estar participando é principalmente aqui da casa, são vários palestrantes que vão estar dando, já temos confirmados eu, Cláudio, o André Graff, o Nilson, a Laís, a Rô Pacheco. Então é uma turma que o pessoal entende bastante. Estão todos convidados e vamos ficar muito felizes com a presença de vocês, porque é feito para vocês. E a gente tem a certeza que promovendo a família, a gente vai estar fazendo a nossa parte, como centro espírita, como família espírita, de estar ajudando a sociedade para frente. Obrigado pela atenção de todos e que possamos regressar para nossos lares, dar aquele abraço no nosso pai, nossa mãe, nosso filho e irmos dormir mais amorosos hoje. Que assim seja. Obrigado, Alfredo, por essas explanações e que possamos todos nós estarmos aqui unidos nesse curso de constelação familiar que, por certo, irá nos dar o caminho para que nós possamos realmente fazer uma certa modificação nos comportamentos dentro dos nossos lares. E aquelas mães que têm os filhos mais difíceis, meus parabéns. Essas são as vitoriosas.